queria retomar um assunto que a gente estava conversando aqui fora. A gente estava falando sobre a questão de camisas. A gente trouxe o cara do futebol aqui, o Adriano Ávila, e fez o maior sucesso os cortes, ele falando sobre os logos, apontando uma falha no logo histórica do Atlético Mineiro, que não está centralizado a letra A e tudo mais. E a gente percebeu como que isso causa o furor na cabeça das pessoas. E você me contou aqui nos bastidores uma coisa que eu não sabia, que o Vasco colocou a camisa preta como sua titular no estatuto. A preta, eu sempre achei que fosse a branca. Então, a camisa branca do Vasco... Escrevi um texto sobre isso hoje, a camisa branca do Vasco, porque eu prefiro ver o Vasco de branco com a lista preta. Alguém vai dizer, você nem vascaíno, não é? Não é esse o ponto, eu gosto de futebol. A camisa... A gente sempre viu muito mais Vasco e Flamengo, Vasco de camisa branca com a lista diagonal preta do que de preto com a lista diagonal branca, embora o Vasco seja o clube grande do Brasil que mais varia o uniforme 1 e 2. O Vasco colocou no estatuto que a camisa número 1 é a preta com a lista diagonal branca. Vamos lá. A camisa do Vasco nos anos 20 era preta. Não tinha listra nenhuma. Eram as camisas negras. Tá. Camisa preta com a gola branca e com a cruz de Malta do lado esquerdo. Cruz de Cristo, que a gente convencionou chamar de cruz de Malta. Em 1937 surgiu a camisa branca com a lista diagonal preta. E a camisa preta com a lista diagonal branca só surge em 44. 20 anos depois, quase. 37 para 44. Tá. Menos de 10 anos. 7 anos depois. Tá. Nesse meio tempo, o Ondino Vieira, que tinha sido técnico do River, chegou ao Vasco e pediu para jogar de branco. Por quê? Porque os jogos no Rio de Janeiro eram às 3 da tarde. E uma camisa preta em 1940... Nossa senhora, o cara pegava fogo. Era muito mais quente do que uma camisa preta que já é quente hoje. Então ele pediu para jogar de branco. E a partir daí o Vasco passou a jogar muito mais de branco do que de preto. Embora o Vasco varie muito os dois uniformes. Então a gente viu o Vasco jogando muito mais Vasco e Flamengo de branco e Flamengo de rubro-negro do que o inverso. Embora em 81 teve um Flamengo e Vasco, o Vasco de preto e o Flamengo de branco. Mas a gente vê o Flamengo e Vasco como foi no domingo. Flamengo de rubro-negro e o Vasco de branco com a lista diagonal preta. Eu prefiro o Vasco de camisa branca. Eu vi o Vasco de camisa branca com a lista diagonal preta muito mais vezes. Acho que é mais o rosto do Vasco de quando o Vasco era mais forte do que é hoje. A camisa da Ponte Preta, a número 1, é a branca com a lista diagonal preta. Mas já foi listrada branca e preta. Ah, tá. Já foi branca com a lista, com umas listas aqui. Pega o jogo da despedida do Pelé. Vê a foto do jogo do Santos da despedida do Pelé. O Santos joga de camisa listrada, preto e branco, porque até dezembro de 87, até janeiro de 88, quem mudava de uniforme no Brasil era o mandante. Ah, era o mandante? O mandante fazia a cortesia de mudar de uniforme e o visitante jogava com o uniforme número 2. Então vamos pegar, por exemplo, o caso do Vasco de novo. O Felipe tá vendo o Santos e Ponte de 74. A Ponte tem uma camisa branca com lista preta. Com lista preta do lado esquerdo. O calção preto. O calção preto, o Santos joga de camisa listrada preta e branca. Da Ponte aqui branca. Porque o Santos era o mandante e o Santos mudava de uniforme. Pega o caso do Vasco de novo. Esse uniforme do Santos, de calção branco, meia branca, não dá, cara. Pega o caso do Vasco de novo. Alguém vai dizer, mas o Vasco foi campeão brasileiro de 74 de preto. Sim, porque o Cruzeiro quis jogar de branco. O Cruzeiro tinha uma coisa do Beneci Queiroz, que era da velha guarda do Cruzeiro, campeão da Taça Brasil de 66, quando o Cruzeiro decidiu impor ao Santos que o Santos não jogasse de branco, e o Santos veio ao Pacaembu jogar de camisa branca, calção branco e meia branca, e o Santos de camisa listrada, porque o mandante que fazia a cortesia de mudar de uniforme para o visitante. Certo. Até dezembro de 87. Em janeiro de 88, o Brasil copiou o que acontecia na Europa, em que o mandante joga para a sua torcida com o seu rosto. Que eu prefiro. Sim. Então, assim, em 74 o Vasco foi campeão de preto. Sim, mas porque o Cruzeiro tinha a preferência do uniforme e jogou de branco. Em 89, que já tinha mudado e o mandante aqui escolhia, o São Paulo jogou de branco e o Vasco jogou de preto. E foi campeão brasileiro de novo de preto. Mas quando o Vasco foi mandante no Brasileirão de 97, no Brasileirão de 2000... Na Libertadores de 98, o Vasco foi campeão como? De camisa branca com a lista diagonal preta.
Porque era o uniforme que o Vasco usava como uniforme número 1. O Palmeiras, você falou pra mim que o uniforme número 1 é com a meia verde, mas eu me lembro do Palmeiras dos anos 90 jogar muito de meia branca. O Palmeiras sempre jogou camisa verde, calção branco e meia verde, e às vezes tinha meia branca. A meia branca passou a ter uma história incrível, que é o 93, porque em 76 o Palmeiras tinha sido campeão contra o 15 de Piracicaba de meia branca. E aí entrou na fila. É. E foi um acaso a meia branca de 76, né? O 15 veio de meia preta, o Palmeiras resolveu entrar de meia branca. Mas assim, o Palmeiras, a academia de 65, campeão do Rio São Paulo, jogava de meia branca. Então jogou ali 76, 74 contra o Corinthians é meia verde, 76 contra o 15 jogou de meia preta. Quando ia ser campeão em 93, perdeu o primeiro jogo de meia verde, e o Vanderlei Luxemburgo era muito amigo do Roberto Jogum, e o Roberto Jogum disse pra ele jogar de meia branca. Isso em 93. 93. Aí ganhou do Corinthians de meia branca. Aí veio a sequência da meia branca. O Palmeiras foi campeão de meia branca. O Paulista 93, o Rio São Paulo 93, o Brasileiro 93, sempre jogando na final. Só a final. Só a final de meia branca. O campeonato inteiro, camisa verde, calção branco, meia verde. Na final jogava de meia branca. Aí foi campeão o Paulista de 94 contra o Santo André, Brasileiro 94 contra o Corinthians, de meia branca. Aí a final do Paulista em 95 contra o Corinthians jogou de meia branca e perdeu. Aí em 96, o Paulista contra o Santos, jogo do título, jogou de meia verde, foi campeão. Mas Aí não era Copa final, do Brasil. era pontos corridos. Eram 2 turnos, se tá. ganhasse os 2 turnos, era campeão, foi campeão contra o Santos. Mas jogou de meia verde a final, a decisão. Aí em 98, Copa do Brasil, jogou de meia branca. Alguém falou, lembra meia branca? Jogou meia branca. Aí em 99, na Libertadores, jogou de meia verde. Aí o Vanderlei voltou em 2008, foi campeão contra a Ponte de meia branca. Aí em 2012, Filipão, campeão da Copa do Brasil de meia verde. Aí em 2020, o Vanderlei voltou e chegou na final contra o Corinthians. Pensei, vai jogar de meia branca? O Vanderlei tinha brigado com o Roberto Jogum. Jogou de meia verde e foi campeão de meia verde. Tô vendo aqui em 2018, o dia que o Corinthians inventou o VAR, brincando, Jogou de meia branca. o Palmeiras jogou de meia branca. É. Que tinha essa mania de jogar de meia branca na final. Jogou de meia branca, perdeu. E perdeu. Perdeu. Aí hoje o Palmeiras é mais bonito de camisa. É mais Palmeiras, camisa verde, calção branco e meia verde. Muito. O Cruzeiro, a meia verde. dele titular é branca ou azul? É a branca, mas já jogou de meia azul. É, então. Tá, Libertadores de 76 jogou de meia azul. É, então. Eu sou louco pra essas coisas de uniforme. Eu também, A gente cara. também, a eu gente adoro. descobriu que a gente gostava O com o Adriano. Internacional é meia branca ou meia vermelha? É branca também. Branca. Que eu também acho mais bonito. Enfim. Seleção brasileira branca. Eu acho mais bonita a meia branca no Inter e no Cruzeiro e mais bonita a meia verde no Palmeiras. Eu gosto da tradição. Eu gosto da história.